José Carlos Valente. Para quem não sabe, ele foi o primeiro presidente da Casa Espírita, dessa Casa Espírita. Quando nós inauguramos ela lá perto do hospital, há 31 anos atrás. E aí depois ele teve que se afastar, permaneceu um tempo ali no centro, e depois ele teve que se afastar, porque ele foi dar aula, né, à noite. E aí deixou a ideia para nós, para fazermos o Evangelho Vespertino, há 30 anos atrás. E o ano passado nós conseguimos executar a ideia dele de fazer o Evangelho Vespertino. E também fica o convite, né, para as pessoas que quiserem e puderem estar aqui com a gente toda quinta-feira, das 2 às 3. Então hoje o Valente vai estar falando de fé, né, de João Batista até os nossos dias, e me convidou para fazer uma participação especial. Por quê? Porque há 30 anos atrás nós fazíamos o Evangelho juntos. Tinha uma mesa, né, Valente? A gente fazia sentado, ele com as anotações no caderno, eu com as minhas, e começamos assim o Evangelho na Casa Espírita. E aí, quando ele foi convidado novamente para fazer essa palestra, ele falou assim: vamos fazer comigo, né, para a gente reviver 30 anos atrás. E eu fiquei muito honrada de receber o convite dele, que é um prazer enorme estar com ele de novo, né, e viver o que a gente vivia 30 anos atrás. Então, Valente, bem-vindo de novo a essa casa, e a palestra é sua. Boa noite a todos. É com bastante prazer e emoção que, tendo a possibilidade de retornar a essa casa, né, depois de algum tempo, nós podemos ver que a nossa casa, ela cresceu. Ela conseguiu que as pessoas entendessem realmente o que é a doutrina espírita. E essa casa, e tenho certeza que ela está progredindo, trazendo novas pessoas, e que essas pessoas que estejam aqui possam receber pelos nossos guias espirituais, os nossos protetores dessa casa, todo o apoio, tudo aquilo que vocês vieram aqui encontrar. A palestra de hoje não é uma palestra, é uma troca e é uma reflexão sobre a palavra fé. A palavra fé, ela é curtinha, muito pequena, mas requer que a gente possa fazer uma reflexão profunda a respeito dessa palavra. Porque às vezes é muito fácil, né, a gente falar: nós temos fé, eu tenho fé que isso aconteça, eu tenho fé que vai acontecer. Mas esse sentimento, né, que é a fé, ela requer uma reflexão muito mais profunda, né, que nós possamos refletir realmente o que é a fé, né, o que é esse sentimento que nós temos, né, de poder acreditar em algo, que aquilo de melhor vai acontecer na nossa vida, né? Então nós procuramos, né, conjuntamente com a EF, a gente fazer um recorte, né, da fé do período de Jesus, do período cristão, aproximando até os nossos dias. E nós vamos, dentro desse recorte que nós vamos fazer, nós vamos verificar e vamos ver que hoje a gente, para ter fé, né, acreditar em alguma coisa, né, é muito mais fácil quando os primeiros cristãos, né, começaram a proferir a fé em Jesus Cristo. Eles sofreram, eles se sacrificaram, padeceram, para poder trazer a palavra de Jesus. Então, quando nós fizemos, né, essa projeção, esses slides, né, nós procuramos trazer esse recorte, né, que hoje muito mais tranquilo proferir uma fé, né, mas nos primórdios, nos primeiros tempos de Jesus, foi bastante difícil. Então nós vamos
passagem, né, nessa palestra. Primeiro nós vamos trazer o que é conceito de fé, que é conceito ao pé da letra, né, o significado de fé. A fé na doutrina espírita, o que a doutrina espírita entende por fé. Fazer um histórico da fé na era cristã. Então nós vamos fazer um recorte, né, desde os primeiros cristãos, aqueles que começaram a seguir os ensinamentos de Jesus, e falar sobre a reencarnação. Esse é o recorte que nós vamos fazer. Então, a palavra fé significa confiança, crença e credibilidade. Então, vamos refletir nessas três palavras, né? Confiança, crença e credibilidade. Será que nós temos, né, adotamos realmente essas três palavras? No contexto da religião, pode-se definir a fé como a crença em Deus. Então, em primeiro lugar, nós temos que crer no poder maior, que é Deus. Nas doutrinas, todas as doutrinas, né, que houveram na humanidade, e nos ensinamentos das religiões. A fé cristã é a confiança em Deus que ressuscitou Jesus dos mortos. Então nós temos que ter fé e realmente acreditar, né, que Deus conseguiu, né, através da sua força divina, ressuscitar Jesus. Ter fé implica uma atitude contrária à dúvida, e esta está intimamente ligada à confiança. Então, muitas vezes nós temos fé, não tenho fé nisso, fé naquilo, né? Mas realmente nós acreditamos realmente nisso, nessa fé que nós temos, ou sempre nós temos aí um pontinho de dúvida, né? Em algumas situações, como problemas emocionais ou físicos, ter fé significa ter esperança de que algo vai mudar de forma positiva para melhor. Então, todos nós passamos por diversas situações nas nossas vidas, né? E nós temos que ter a confiança, nós temos que ter a esperança, a fé de que algo vai mudar e mudar para melhor. O que é preciso para ter fé? Ele fala assim: é fundamental para cultivar a fé, parar e ouvir o que Deus tem a dizer. Muitas vezes, né, numa tribulação das nossas vidas, nós não paramos, nós não ouvimos aquilo que a nossa consciência nos traz. Nós temos pressa, né? Muitas vezes nós temos pressa de que algo de bom nos aconteça, mas nós não paramos para ouvir, né? Ou muitas vezes a resposta de Deus pode tardar um pouco, mas jamais deixará de ser dada. Esse tempo de espera serve para provar a fé, perseverança e a confiança. É um teste de paciência e a oportunidade de desenvolver a força interior com alegria e coragem. Então, quem trouxe esse parágrafo foi o Dr. Bezerra de Menezes, que é um espírita, né, que nos trouxe várias mensagens, vários ensinamentos. Então, nós temos que ter, né, a fé, a oportunidade de que realmente, né, algo de bom, algo de positivo vai nos acontecer. E refletir sobre as nossas atitudes. Dentro da nossa doutrina espírita, nós falamos, né, sempre reforçando, né, que nós devemos fazer uma reforma interior. Né? O que vem a ser essa reforma interior? Ela é justamente isso aí. Nós temos que parar, ouvir e verificar as nossas atitudes. O que nós estamos fazendo, né, nas nossas vidas, né, para que aquilo que está acontecendo realmente, né, é aquilo que está proposto em nossas vidas. Então, parar, ouvir. Nós temos que mudar muitas coisas interiormente, né? Muitas atitudes, né, com os nossos irmãos, né, com os nossos familiares, os nossos relacionamentos, né?
Então, fazer essa reforma interior, né? Antes de mais nada, fazer essa mudança interiormente. Vamos verificar nossas atitudes. Bom, aqui o que é fé dentro da doutrina espírita, como nós vamos fazer aí, agora a Hebe vai fazer um comentário sobre o que é fé dentro da doutrina espírita. Nós vamos buscar a resposta no Evangelho segundo o Espiritismo. É a força que nasce com a própria alma, certeza instintiva da existência de Deus e é apoiada nos fatos e na lógica. Aí se a gente parar para ler isso aqui, né? É uma certeza instintiva, da impressão de que a gente já nasce com ela. Mas será que numa única vida eu consigo ter uma fé firme e forte, sólida? Será que a fé é que nem uma chave que eu viro e falo assim, não, eu não tenho fé, agora eu vou ter? Será que é simples assim? Ou é um recurso que a gente vai construindo ao longo da vida e das vidas? Kardec também traz essa frase no Evangelho segundo o Espiritismo. A fé inabalável é aquela que pode enfrentar a razão em todas as épocas da humanidade. Dentro da fé, dentro da doutrina espírita, no Evangelho, ele traz esses dois polos da fé, que é a fé cega e a fé raciocinada. Para nós espíritas, a fé cega não cabe. Por quê? Porque para nós, aquelas respostas que são chavões, né, da sociedade, por exemplo, por que é assim? Por que as coisas são assim? Porque sim. Por que aconteceu isso comigo? Porque Deus quis. Então, assim, essas respostas vagas não nos convencem, porque a gente sabe que tudo tem um porquê, tudo tem uma resposta. A fé raciocinada é essa que a gente cultua aqui. Vamos falar um pouquinho da fé cega. É aquela que não examina nada, aceita tudo sem verificar. É aquela que essas perguntas que eu acabei de citar convencem, não questionam. Nossa, por que eu estou passando por esse sofrimento? Porque Deus quis assim. Ah, bom, se Ele quis, tá bem. Eu vou questionar Deus? O problema não é a gente questionar Deus, é questionar a resposta. No livro quando a gente fala, né, que a doutrina espírita é uma doutrina questionadora, que através do questionamento das respostas a gente vai construindo essa fé. No livro dos Espíritos, Kardec fez 1019 questões para os espíritos responderem. E não foi uma dupla, um trio de médiums, apesar de ser médiums novas, né, 14, 16 anos, mas eram espíritos velhos, eram espíritos que estavam com esse compromisso de reencarnar para trazer a doutrina. Então, elas tinham uma reserva intelectual de conhecimento para isso. E Kardec não ficou só com aquelas respostas. Teve as mesmas perguntas para as mesmas respostas em várias partes do mundo. Porque aí as pessoas falam assim, nossa, mas Kardec só trabalhou com duas médiums. E se elas estivessem sofrendo alguma interferência espiritual? Mas ele teve o cuidado de fazer a pergunta para ela e para outras médiums de outros lugares. E a resposta era a mesma. Então, tudo na doutrina espírita a gente verifica. E para todas as nossas dúvidas, na doutrina espírita também tem resposta. Se a gente pegar os livros básicos da doutrina, quem quer saber de mediunidade? Tem o livro dos médiuns. Quem quer saber de céu e inferno? Para onde a gente vai depois que a gente morre? Tem o céu e o inferno. A criação do mundo tem na Gênese. Então, assim, ninguém sai com dúvidas da doutrina espírita. E são informações que não estão guardadas em arquivos, elas estão disponíveis. Na nossa biblioteca tem informação, ali tem informação, na internet tem informação, nas casas espíritas tem informação. No livro O Consolador, que é do Emmanuel e Chico, tem essa frase: será fé acreditar sem raciocínio? Eu consigo ter fé sem raciocinar?
raciocinar em cima dela, sem que ela faça sentido para mim? Aí Emmanuel responde: o acreditar, só o acreditar, ele ainda tem a fé embrionária, como se tivesse uma sementinha da fé. O que vai alimentar esse embrião é o sentimento da fé, que isso que o Valente acabou de falar, e o raciocínio. Fazer sentido para mim aquela fé. Por que eu venho aqui na casa espírita assistir uma palestra, tomar um passe, tomar um golinho de água frutificada, tomar um passe não, fica feio falar, receber o passe, tomar um golinho de água frutificada, levar minha garrafinha para casa com a água frutificada? Por que eu faço isso? Porque isso para mim faz sentido. Por que eu sento lá na salinha de passe e quando eu estou ali eu me conecto com a espiritualidade? Porque para mim faz sentido. Porque é o momento que eu tenho de exercitar minha fé. Por que eu largo a minha casa, a minha família, para vir aqui toda terça-feira? Porque para mim faz sentido. Porque aqui eu ouço coisas que convencem. A fé cega, levada ao excesso, produz o fanatismo. Do fanatismo que o Valente vai apresentar. Quantos morreram em nome da fé? A fé cega, ela quer impor, exigindo que o homem abra mão do livre-arbítrio e do raciocínio. Duas grandes conquistas do espírito imortal. Então, para nós que temos o raciocínio, esse desejo, né, de procurar respostas, aquelas respostas que nos convencem, mas a decisão de fazer o que eu quiser com essas respostas, né, são respostas que ou me convencem ou não. Quando se Kardec não usasse esse livre-arbítrio, ele pararia na primeira pergunta do Livro dos Espíritos, mas ele ia questionando. Que nem Sócrates fazia, né? Ele tinha aquele método da maiêutica, que era: você acredita em Deus? Acredito. Por que você acredita em Deus? Por que você deu essa resposta? Por que isso? Por que aquilo? Ele instigava as pessoas ao raciocínio. Por quê? Porque se faz sentido para a pessoa, entra no dia a dia, entra na razão. Muitas pessoas não querem investir na fé raciocinada por conta da indiferença. Muitos de nós passaram, tanto faz a resposta de Deus quis, né? Por que acontece com você? Porque Deus quis assim. Então, tá bom, já me convence. Então, não questionar, ficar nessa coisa rasa da informação, para muitas pessoas tá bom assim. Por que eu vou tirar ela da zona de conforto se para ela tá bom assim? Só que para nós espíritas, isso aqui, essa superficialidade não convence. A gente precisa ir fundo. Nós gostamos de ir fundo nos assuntos. Muitas pessoas negociam a fé. E depois eu vou ilustrar com o caso de Ozanam, que viveu na época de Jesus. Muitas pessoas ficam com essa fé cega porque elas têm medo de serem forçadas a mudar os seus hábitos. Por que tem muita gente que vem para a casa espírita e não permanece? Porque a casa espírita, a doutrina espírita, ela devolve para a pessoa a responsabilidade que ela tem com relação à sua vida, à sua felicidade, à sua tristeza, às suas dores. Então, muitas pessoas não permanecem. Raul Teixeira, uma vez, falou, né, olha, a doutrina espírita é para os fortes, para as pessoas que conseguem permanecer. Porque é muito fácil você chegar num templo religioso e transferir, terceirizar os seus problemas para um ser superior resolver, ou para uma entidade, ou para uma estrela, ou para um guia. Então fica muito mais fácil, nossa, eu estou sofrendo isso porque eu tenho um espírito do meu lado. Eu estou sofrendo isso porque a numerologia atrapalhou o meu dia a dia. Eu estou sofrendo porque, né, por isso, por aquilo. Então assim, fica fácil para a gente terceirizar a culpa. Mas e aí? E se a gente olhar, né, com os olhos da reencarnação e falar assim, peraí, a reencarnação é justa?
se Deus é justo, tudo que acontece com a gente também é. Então, será que é justo sofrer? Mas a gente tem que pensar que ninguém de nós aqui carrega um fardo que não dá conta de sustentar. Então, quando a gente olha, né, a nossa fé e coloca nela o raciocínio e a percepção e a certeza de que tudo está dentro do programado, as coisas ficam mais fáceis. Às vezes as pessoas falam assim: nossa, mas fulano, ciclano tem muito mais fé do que eu. Por que será que para ela a fé é tão grande e a minha parece que é tão pequena? A gente vai falar disso depois. Muitas pessoas ainda têm essa fé cega por conta do orgulho. Elas se negam a reconhecer que tem um poder superior, porque teriam que se inclinar diante dele. Então muitas pessoas falam assim: essa pessoa, ela tem fé. São pessoas simples, são pessoas, né, coitadas, menosprezando a gente que tem fé. Vou dar um exemplo. Um amigo meu fez um curso numa universidade renomada aqui na região, e ele é da área da matemática. Então era matemática, física, química. E aí foi para o curso, fez, se formou, mas ele, em alguns momentos do curso, ele chegou para mim e falou assim: Deus mora ali, naquela universidade. Por quê? Porque para eles, para aqueles professores, né, que a maioria deles tinham pós-doutorado, 3, 4 pós-doutorados, para eles era assim a escala evolutiva: eles, Deus e o resto da humanidade. Acreditavam que as pessoas que têm fé são pessoas simples demais. E se eles acreditassem que tinha alguma coisa acima deles, só se fosse o colega de sala de aula, o colega doutor. Então, muitos não aceitam, porque não se dão o direito, né, de se inclinar diante desse poder que estão acima deles. Mas ainda bem que está mudando. Tem cursos de medicina atualmente que estão incluindo a disciplina espiritualidade. Um grande progresso. E no Evangelho também a gente tem um exemplo dessas pessoas que se equivocaram com orgulho. Tem uma passagem da Rainha de França, quando ela chega na espiritualidade e vê que os seus subordinados, que também já tinham desencarnados, estavam em lugares mais elevados do que o dela. E ela pensou: os meus subordinados, as pessoas que na terra faziam o que eu mandava, e eu era a senhora deles, hoje eu estou na condição de estar abaixo deles. Então a reencarnação, ela tem isso também, né? Ela coloca as pessoas nos devidos lugares. Na doutrina espírita, a gente não divide a fé e a razão. Nós colocamos as duas coisas juntas, caminhando sempre juntas. Aí a gente pode pensar, né? Essa fé espírita, ela vai blindar a gente de problemas? Não, não vai. Não nos iludamos. A fé, ela não é uma blindagem contra os males, porque nós estamos no planeta de provas e expiações. E cada espírito aqui reencarnado tem provas pelas quais deve passar, para ter oportunidade de evoluir. Então a fé, ela vem nesse lugar aqui. É como se a espiritualidade estivesse contribuindo para que a gente consiga continuar a nossa caminhada, nos sustentando para continuar a caminhada. Mas somos responsáveis pela nossa vida, pelas nossas atitudes. Então a fé, ela entra como um recurso a mais para que a gente consiga viver melhor. Mas se a fé não nos livra dos infortúnios, ela confere coragem para superar os maiores obstáculos. Pois quem crê sabe que ao trabalhar conforme os ensinamentos de Jesus, colherá os melhores frutos para o seu desenvolvimento espiritual. Então, o que ele quer dizer, né?
trabalhar conforme os ensinamentos de Jesus. Usarmos a nossa fé, a nossa resignação, a nossa paciência, o nosso perdão, a nossa caridade com o outro, com a gente também, para que a gente consiga sobreviver e consiga continuar caminhando. Claro que ninguém vai caminhar por nós, é nós mesmos que vamos caminhar, mas a fé, se a gente tiver a fé firme e sólida, essa caminhada fica muito mais leve. E para ilustrar essas situações da fé cega, quando eu falei de negociar, tem pessoas que negociam a fé ou tentam negociar a fé com Deus. Tem essa passagem da vida de Jesus que é de Azanã. Azanã foi uma pessoa que viveu na época de Jesus, não gostava de Jesus. Sempre que tinha oportunidade, ele criticava a postura de Jesus. E num determinado momento da vida dele, a filha dele de 7 anos adoeceu. No primeiro momento, ele não se desesperou. Foi até o templo e ofereceu um animal de grande porte para Deus, né? Nesse lugar de negociar a fé. E aí pensou, olha, eu estou oferecendo esse animal de grande porte, com certeza minha filha vai melhorar. Passou 7 dias, a filha de 7 anos não melhorou. A febre continuava forte e ela estava começando a ficar acamada. Aí ele voltou no templo, agora voltou com a família, com as pessoas, por quê? Porque ele era um líder daquela comunidade, então todo mundo gostava dele, sabia que ele ajudava a comunidade, era uma pessoa extremamente inteligente, então era uma pessoa muito querida naquela comunidade. Aí levou todo mundo para ouvir o que ele ia falar para Deus. Olha, eu estou voltando aqui, agora eu vou dobrar a minha oferenda. Vou oferecer 2 animais de grande porte, mais o sangue de 12 pombas. E com certeza, né? Agora você vai curar minha filha, porque além de oferecer tudo isso, eu ainda trouxe essas pessoas para ouvirem a minha oferenda e verem, se você não fizer, vai ficar chato, né? Passou algum tempo, a criança não melhorou. Aí ele começou a ficar desesperado. Chamou os melhores médicos da região. Os médicos disseram: sinto muito, Azanã, a sua filha não tem cura, ela vai morrer. Aí ele se desesperou mais ainda. Foi procurar os médicos do Egito. Começou a vender as coisas para trazer os melhores médicos do Egito. Os médicos do Egito disseram a mesma coisa: não vai ter jeito. Não tem cura, ela vai morrer. Foi atrás dos melhores médicos de Roma, do Império Romano. Aí ele já não tinha mais nada, ele já tinha gasto tudo. Os médicos de Roma disseram a mesma coisa: ela vai morrer. Aí ele pensou: eu vou ter que me destituir do meu orgulho e pedir socorro para as outras pessoas. Então ele foi atrás de médiuns, de curandeiros, e todas as pessoas pelas quais ele passava diziam para ele: olha, só tem uma pessoa no mundo que pode curar sua filha, Jesus de Nazaré. E aí ele pensou: nossa, Jesus de Nazaré, eu sempre discuti com ele, eu sempre fui contra a mensagem dele. Eu estava lá quando as pessoas iam apedrejar a mulher adúltera, e eu estava lá com a pedra na mão para atirar nela e para tentar incriminá-lo também, de repente, dependendo da resposta que ele desse. É que ele foi muito inteligente, então nós não conseguimos prender ele naquele dia. E agora eu vou ter que ir lá pedir para ele curar minha filha. E foi. Ele soube que Jesus ia na casa de um dos discípulos, foi até lá. E aí quando chegou, ele falou para o dono da casa: olha, eu quero ter um horário, eu quero marcar um horário com Jesus. Aí a pessoa sorriu e falou assim: meu querido, entra e senta. E o máximo que ele conseguiu foi ouvir Jesus assim, junto com todo mundo. Ele não teve um
horário especial, ele não teve um momento especial com Jesus. E quando Jesus olhou para ele, reconheceu ele, e aí ele falou para todos: olha, tudo que vocês quiserem, tudo que precisares, pede a Deus e Deus vos concederá. Falou mais algumas coisas e encerrou a palestra. As pessoas começaram a sair, se despedir, e ele saiu de lá desolado, desapontado, decepcionado. Isso não é possível, ele não me atendeu. Ele não sabe que eu sou Azanã, mas tratou ele igual com todas as pessoas. Aí ele saiu, na volta para casa, ele ficou pensando nessa frase de Jesus. Chegou na casa dele, durante 7 dias e 7 noites, rezou com toda a sua fé, com todo o seu fervor, e levou em consideração isso aqui. Então ele pediu com muita fé para que Deus curasse a filha dele. E aí o tempo foi passando, ela foi melhorando, melhorando. Em 7 dias, ela já estava brincando de novo. Aí ele foi atrás para agradecer. Aí cruzou com Jesus na praia, mexendo na areia, beijou os pés de Jesus. Aí Jesus levantou e falou assim: Azanã, não é necessário. Eu vou vir te agradecer e pedir desculpa por tudo que eu fiz e falei a seu respeito. Aí ele disse: nós, Azanã, não somos nada sem a nossa fé. Abastece a sua fé todos os dias e nunca duvide dela. Agora você. Depois de ouvirmos essa passagem da fé, nós vamos fazer um recorte, né, para verificar e sabermos, né, de que os primeiros cristãos, né, sofreram, né, em nome de Jesus, em nome da fé de Jesus. Nós, né, como comentei inicialmente, hoje nós podemos proferir, né, qualquer fé, né, qualquer tipo de fé, e ninguém vai nos importunar. Mas os primeiros cristãos sofreram, né, padeceram em nome da fé de Jesus. Bom, então nós vamos fazer um recorte da fé cristã, né, de João Batista. João Batista era um judeu, né, que lá no Rio Jordão batizava as pessoas. E João Batista, ele, segundo o Evangelho de Lucas, ele era filho do sacerdote Zacarias e Isabel. E Isabel era prima de Maria, mãe de Jesus. Ele foi um precursor da vinda de Jesus aqui na terra. João Batista tinha vários adeptos, várias pessoas que o seguiam, mas ele falava que o Messias prometido vai vir depois de mim, e eu não sou o Messias prometido. E João Batista, apesar, né, de demonstrar que o Messias estava por vir, né, ele pregava, né, um preceito, né, diferente, né, da época, né, anterior a Jesus, que era a época de Moisés. Né? Moisés tinha todos os seus ensinamentos, né, para o povo, que era um povo rude, um povo ignorante. Né? Então ele tinha uma lei, né, para conter o ímpeto daquele povo, né, que era a lei mosaica, que era a lei olho por olho e dente por dente. Né? E com a vinda de Jesus, né, essa lei mosaica ela caiu por terra. Jesus veio trazer o amor, a paz, né, a tranquilidade, chamando todas as pessoas, né, meus irmãos. Né? Mas João Batista, quando ele divulgava, né, esses
esses ensinamentos, né, ele ia contrário dessa lei mosaica, né, e por isso ele foi preso. Foi preso, viveu alguns anos lá na prisão, e na época, né, o rei Herodes tinha sua filha Salomé, né, que pediu de presente, né, a cabeça de João Batista, e assim foi feito, né, no aniversário de Salomé, foi cortada a cabeça de João Batista, né, e levado de presente até a sua filha. Então daí já começou, né, o sacrifício dos primeiros cristãos, né, que foi João Batista, né, para divulgar os ensinamentos de Jesus. Jesus, ele tinha vários seguidores, né? Hoje nós temos lá, né, na internet os seus seguidores, né? Jesus tinha seguidores fiéis a ele, né, que acompanhavam, né? Por que acompanhavam? Porque Jesus realmente pregava a união, o amor, a fraternidade. Ele ia contrário à lei mosaica, né, de olho por olho. Ele falava: se algum irmão te ofende, né, você não deve repelir essa ofensa. Trate-o com amor. Então, diferentemente das leis que eram apregoadas naquela época. Tem uma passagem do Evangelho, né, segundo o Espiritismo, que fala muito bem a respeito dessa fé, da fé de Jesus, né, que é o poder da fé. Aí tinha um homem, naquela época, se aproximou de Jesus, né, e pediu de joelhos a Jesus, né? Falou assim: Senhor, tem piedade de meu filho, que é lunado, pois cai muitas vezes no fogo e na água. Apresentei-o aos seus discípulos, mas eles não puderam curar. Jesus, somente com a imposição das suas mãos, ele curou o menino. Os discípulos vieram a ter com Jesus em particular e falaram assim: por que não pudemos nós curar o menino? Jesus respondeu: por causa da vossa incredulidade. Se tivesseis a fé do tamanho do grão de mostarda, direis a essa montanha: transporta-te daí para ali, e ela se transportaria. Nada seria impossível. Olha o poder da fé. Jesus já, né, simplesmente com a imposição das suas mãos, com o poder da fé, conseguiu curar o menino que era lunado, ao contrário dos seus discípulos, né, que não conseguiram. Continuando no Evangelho, no item 5, aí diz a instrução dos Espíritos é o seguinte: o poder da fé se demonstra de modo direto e especial na ação magnética. Por seu intermédio, o homem atua no fluido agente universal, modifica-lhe as qualidades e lhe dá a impulsão, por assim dizer, irresistível. Daí decorre que aquele que, com grande poder fluídico normal, junta a fé ardente, pode, só pela força de sua vontade dirigida para o bem, operar esses singulares fenômenos de cura e uso, tidos antigamente por prodígios, mas que não passam de efeitos de uma lei natural. Essas são as instruções dos Espíritos, né? Veja aqui o poder da fé. E Jesus, em respostas aos seus apóstolos, disse: se não o curastes, porque não teve fé. Então veja que os próprios discípulos de Jesus, né, não tinham a fé suficiente para poder curar aquele menino lunado. Como a Eri, né, comentou, né, nós, como falamos, olha, aquela pessoa tem mais fé, outra tem menos fé, aquela pessoa demonstra, né, aquele poder de fé, eu não consigo ter essa fé que outras pessoas têm, né? Continuando com as instruções do Espírito no Evangelho, ele diz o seguinte: em certas pessoas a fé parece de algum modo inata. Uma centelha basta para desenvolvê-la.
Essa facilidade de assimilar as verdades espirituais é sinal evidente de anterior progresso. Então aqui está uma lei, né, da reencarnação. Então muitas pessoas veem, né, já desenvolvida essa fé. Em outras pessoas, ao contrário, elas dificilmente penetram, senão não menos evidente de naturezas retardatárias. As primeiras já creram e compreenderam, trazem ao renascerem a intuição do souberam. Estão com a educação feita. As segundas, tudo têm de aprender. Estão com a educação por fazer. Ela, entretanto, separada, e, se não ficar concluída nesta existência, ficará em outra. Então, nós vamos ter a oportunidade, né, de exacerbar, ter uma fé mais constante, se nós não tivermos nesta, em outras encarnações. Bom, como eu falei, Jesus tinha vários seguidores, tem os seus apóstolos, né, que seguiam Jesus, e para que eles pudessem, né, continuar com os ensinamentos de Jesus, mesmo após a sua crucificação, após a sua morte, né, esses apóstolos sofreram barbaridades, né? Todos eles praticamente morreram de forma trágica, né, por continuar com os ensinamentos de Jesus, né, amar a Deus sobre todas as coisas, ao próximo como a ti mesmo, né, trazendo essa paz, essa tranquilidade. Então aqui eu procurei trazer sucintamente para vocês como os seus apóstolos, né, morreram, né, ou permaneceram após a morte de Jesus. Pedro, né, que foi o responsável por fundar as raízes do cristianismo, ele foi morto pelo imperador Nero no ano de 64, foi crucificado de ponta cabeça. André, irmão de Pedro, também morto no ano 64, ele foi torturado e colocado na cruz em forma de X. João Evangelista, não João Batista, João Evangelista era o apóstolo de Jesus, escreveu o Apocalipse, mais próximo de Jesus. Morreu de forma natural aos 100 anos, na região de Éfeso, no ano de 98. Veja que João Evangelista tinha realmente a missão de divulgar os ensinamentos de Jesus. Felipe morreu em 80 por crucificação, apedrejamento. Bartolomeu pregou nas regiões da Armênia, foi colocado vivo em um saco e jogado no mar. Mateus pregou nas regiões da Pérsia, Judéia e Etiópia, morreu de morte natural. Mateus também. Tomé, tido como discípulo incrédulo, pediu para tocar nas vestes de Jesus, para ter certeza de que ele estava ressuscitado. Tomé veio para aquele, né? Morreu no ano 53 com perfurações de lança. Simão Zelote morreu por martírio. Tiago Maior também foi um dos primeiros a morrer na fé de Jesus, foi decapitado. Tiago Menor morreu crucificado. Judas Tadeu, após a morte de Jesus, seguiu na Mesopotâmia, Arábia, Síria e Pérsia. E Judas Iscariote, né, que tem a famosa traição de Jesus, né, ele se enforcou. Né? Então todos eles praticamente morreram de forma trágica. Então os primeiros cristãos realmente sofreram. Né? Então, comparar com as nossas vidas, né, de hoje, né, nós podemos proferir a nossa fé sem nenhum tipo de vingança. Nós temos dentro da doutrina espírita, né, vários livros, né, que falam a história dos primeiros cristãos. Um deles é o livro Paulo e Estevão, né, foi romanceado, né, pelo Espírito Emmanuel, por Francisco Xavier, que diz a forma, né, do sofrimento, das passagens dos primeiros cristãos. Então, Paulo e Estevão é uma trama romanceada e de fé recente nos ensinamentos de Jesus. É um livro ditado pelo Espírito Emmanuel, Francisco Xavier,
Isso aqui ocorre no ano 34 da era cristã. É uma trama envolvendo personagens da época, né, onde os romanos eles subjugavam e oprimiam os judeus, né, um povo pobre e sofrido. Então nós tínhamos lá os romanos que subjugavam, né, o povo judaico. As tradições religiosas ainda presas aos ensinamentos, tradições judaicas ensinadas por Moisés, uma fé séria, austera, através do livro. Então, quando a Hebe cita, né, a fé cega, né, antes de Jesus, né, os ensinamentos de Jesus, o povo tinha que ter uma fé cega, né, acreditava piamente nos ensinamentos de Moisés, né, não era uma fé raciocínada, era uma fé cega nesses ensinamentos, era olho por olho, dentro por dentro. Então nós temos alguns personagens, né, no livro, Paulo e Estevão, né, Gesiel, né, depois ele passou a se chamar Estevão, Abigail, Pedro, Tiago, né? Praticamente todos eles, o livro relata, né, eles foram presos e mortos tragicamente, afirmando a fé inabalável nos ensinamentos de Jesus. Bom, aqui eu trouxe para vocês dar um spoiler, né, sobre o livro, mas acho que seria interessante, né, que para a gente entender realmente, né, o que os cristãos sofreram, né, vocês lerem o livro. É um livro muito interessante, né, abre assim uma visão, né, dos primeiros ensinamentos de Jesus Cristo. Né. Então nós temos aí, né, o personagem principal, né, é a figura de Saulo. Né. Saulo, ele era um perseguidor de cristãos. Né. Ele realmente perseguia os cristãos, torturava os cristãos. Né. Várias passagens houveram, né, para que Paulo, atormentado e torturado e arrependido em uma viagem a Damasco, ele teve uma visão. Aí essa visão diz o seguinte: Saulo, Saulo, né, por que me persegues? Então você tem uma visão da figura de Jesus. Né? Aí Paulo fala assim: quem sois vós, Senhor? Eu sou Jesus. Saulo, Senhor, o que quereis que eu faça? Aí Jesus fala: levanta-te e adentra em Damasco, lá te será dito o que fazer. Aí Saulo, nesse momento, ele está cego, né? Aí realmente ele vê o que ele fazia com os cristãos. Né? Nesse momento ele troca de nome para Paulo, né? Que Paulo significa modesto, humilde, né? E com os novos ensinamentos cristãos agora, né? Ele também foi apedrejado, torturado, preso e morreu no ano de 64. Paulo é chamado apóstolo dos gentios e deixa várias cartas, que são as epístolas, né, instruções. Então esse livro ele demonstra, né, que Saulo era um perseguidor dos cristãos. Né, após esta visão, né, ele consegue ter a figura de Jesus à sua frente e desta maneira, né, passou a ser um divulgador da doutrina de Jesus. E por isso ele foi perseguido e morreu. Tem outros livros também que é interessante, né, nós lermos e entendermos, né, que fala realmente dos primeiros cristãos, né, as perseguições que houveram, que é 50 anos depois e há 2000 anos também, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Emmanuel. Né? E tem outros livros também que nós devemos, né, ler, né, como espíritas, né, nós sempre prescrevemos, né, vários livros, né, várias leituras que são ensinamentos. Né? Então eu fiz uma ordem cronológica aqui dos livros de Emmanuel, né, ditado pelo Emmanuel, de Francisco Xavier, que é Paulo e Estevão, esse foi comentado, há 2000 anos, 50 anos depois, Abre Cristo e Renúncia. Então, são 5 livros que realmente imperdíveis, né, para a gente fazer uma compreensão melhor
a respeito dos ensinamentos de Jesus e como sofreram os primeiros cristãos. Fazendo outro recorte, verificando as atrocidades que houveram no decorrer em nome dos ensinamentos, da fé em Cristo, nós tivemos aí as cruzadas. As cruzadas foram guerras incentivadas pela Igreja Católica que aconteceram na Europa. Tinham como alvo principal retomar a Palestina e Jerusalém, tirando a cidade do domínio muçulmano. Foram 9 cruzadas oficiais que aconteceram entre os séculos 11 e 13, período da Idade Média. Então, as cruzadas também, em nome de Jesus, incentivados pela Igreja, fizeram várias atrocidades. As cruzadas, elas foram citadas no Evangelho de João Evangelista, no capítulo do Apocalipse, que antecipou acontecimentos nefastos que ocorriam na humanidade, onde espíritos inferiores seriam instituídos no planeta Terra, descendo abaixo da animal selvagem, cometendo todos os tipos de atrocidades. Então, já Paulo, no seu capítulo do Evangelho, ele já antecipou que realmente, mais adiante, no século XI e XII, teria várias atrocidades em nome de Jesus. Após as cruzadas, também uma sequência de fatos, também no século XVII e XVIII, eclodiu a Inquisição, sob o pretexto de preservar o túmulo de Cristo, onde reis e monarcas, com seus exércitos, invadiam e saqueavam vilarejos, provocando uma carnificina injustificada. Também aqui, em nome de Jesus, também provocaram várias atrocidades, várias atrocidades. Aqui é uma foto, nós achamos interessante trazer, que é a Inquisição, o santo ofício, que as pessoas que eram inquiridas, e aqui os inquisitores condenavam as pessoas. Bom, a Inquisição alegava justamente com os poderosos papas da Igreja Católica que Deus ordenava a imposição da fé de forma ostensiva e o Cristo ressurgia incentivando as lutas. Está tudo aqui em nome da fé. Então aqui trouxe os dados que os inquisitores portugueses fizeram 4.000 vítimas, das quais 2.000 foram mortas na fogueira. Na Espanha, estima-se que quase 300 mil pessoas tinham sido condenadas e 30.000 executadas. Então 2.000, 30.000, todas executadas de forma trágica em nome da fé, em nome de Cristo. Como Deus não deixa a humanidade desamparada, surgiram nessa época aí espíritos mais evoluídos, espíritos de outras passagens aqui na Terra, reencarnando aqui na Terra, para suavizar um pouquinho a atrocidade que cometeu naquela época. Aí no auge das cruzadas, na cidade de Assis, reencarnou uma estrela de primeira grandeza, cumprindo a vontade dos sonhos e prenunciado no Evangelho de João Evangelista, no capítulo Boa Nova, no Apocalipse, o nome de Francisco de Assis. Então, como Deus não deixava a humanidade desamparada, surgiu aqui Francisco de Assis. Então, todos nós conhecemos a história de Francisco de Assis. Nasceu numa família rica, poderosa, na cidade de Assis, na Itália. Se despojou de todos os bens, todas as riquezas, e foi viver na pobreza, ajudando as pessoas, trazendo toda a paz, amor, curando as pessoas que assim necessitavam. Mais tarde, também na Idade Média, surgiu outro espírito elevado, também de primeira grandeza na cidade francesa de Dom Remy, com o nome de Joana d'Arc.
também Joana d'Arc é um espírito também que veio elevado, né, para proteger lá o povo naquela época lá. Mas morreu na fogueira, né, e seu coração permaneceu intacto. Então tem uma história que Joana d'Arc foi queimada na fogueira, né, queimou, depois foram lá revirar suas cinzas, né, o seu coração, né, não queimou, ele permaneceu intacto. Né, até o seu coração fica hoje exposto no museu na França, né? Então você vê o poder, né, que Deus demonstrou, né, para a humanidade, que apesar de ela ter morrido queimada, o seu coração permaneceu intacto. Falando em reencarnação, depois a Eva vai detalhar, né, sobre o problema a reencarnação. Então fala-se que Joana d'Arc, segundo Humberto de Campos, né, ditado pelo médium Francisco Xavier, no livro Boa Nova, a Joana d'Arc foi a reencarnação de Judas Iscariote. Alguns espíritos, eles reencarnam aqui na Terra, né, com a missão de resgatar, né, algum erro cometido em encarnação anteriores, né? Aí, nesse caso, a Joana d'Arc veio com essa missão, e ela cumpriu realmente essa missão. Já Francisco de Assis, também ditado pelo Humberto de Campos, no seu livro Boa Nova, diz que Francisco de Assis foi a reencarnação de João Evangelista. Então, João Evangelista já tinha um espírito elevado, ele reencarnou novamente na figura de Francisco de Assis, para trazer a paz, a tranquilidade e o conforto para as pessoas naquele momento. Agora, para retomar para ela e falar sobre a reencarnação. Então, o Valério trouxe essas duas figuras e apresentou, né, quem são esses espíritos, quem foram e quem são esses espíritos reencarnados. A gente vai observar que a encarnação, ela tem esse objetivo, né, que além de retornar o espírito para um corpo, para um novo corpo, é evolução. O objetivo nosso é a evolução. E aí, quando a gente fala, né, desses espíritos que vieram com toda essa referência, né, a gente pensa, né, voltando ali na nossa conversa inicial, como que esses espíritos conseguiram essa fé? Em que momento essa fé nasceu nesses espíritos? Buscamos algumas vidas de Joana de Ângeles, a mentora espiritual do Chico, do Divaldo Pereira Franco. Então, quem foi Joana de Ângeles? Ela foi Joana de Cusa, na época de Jesus, conviveu com Jesus. Depois, reencarnou na Itália, junto com Francisco de Assis. Foi Clara de Assis. Depois, foi Joana da Cruz, no México. Depois, reencarnou no Brasil. Desencarnou em 1822. Então, veja a história desse espírito. E aí a gente vê hoje, né, uma Joana de Ângeles orientando Chico, orientando Divaldo, falando, e a gente fala assim, nossa, que espírito que é esse? É esse espírito aqui, que foi construído ao longo dos séculos. E hoje ela é Joana de Ângeles, mas é a soma de toda essa trajetória que ela teve através das reencarnações. Imagine a referência. Imagine o que seria para uma pessoa viver do lado de Jesus, de Francisco de Assis. Uma vez chegaram, né, para o Francisco de Assis, e ele estava mexendo com flores. E aí chegaram para ele e falaram assim, se você morrer, se você tivesse informação de que você ia morrer agora, o que você faria? Aí ele respondeu, eu continuaria mexendo nas minhas flores. Ou seja, total noção de missão cumprida. Não perdeu tempo na encarnação.
E aí a pluralidade da existência, ela vem desse lugar, né? Trocar a gente de roupa, mas permanecer com o mesmo espírito. E aí uma frase de Kardec para a gente encerrar a nossa conversa de hoje. Quando todos os homens estiverem convencidos de que Deus é o mesmo para todos, de que esse Deus, soberanamente justo e bom, nada de injusto pode querer, e que o mal vem não dele, mas dos homens, todos se considerarão filhos do mesmo Pai e estenderão as mãos uns aos outros. E como referência, né, das nossas colocações de hoje, os livros básicos da doutrina espírita. E encerrando com essa frase, que está lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, a certeza na assistência de Deus, a confiança que sabe enfrentar todas as lutas e os problemas. Ter a certeza que não podemos estagnar em nenhuma circunstância da vida. Trabalhar sempre intensificando nossa iluminação interior, pela dor ou pela responsabilidade, pelo esforço e pelo dever cumprido. Essa é a proposta da doutrina espírita. Vamos orar então.